me respondeu que, se necessário, eles pagariam minha passagem aérea até São Paulo para conversar com o cliente deles. Imagino que seja até com o próprio Daniel Vorcaro ou com alguém da equipe, alguma coisa nesse sentido. Falaram que tinham um valor, né, disponível para isso. Não cheguei ao... Perfeito, Andréa. Me procuraram, né, através das redes sociais e depois por WhatsApp, através do meu assessor, uma empresa dizendo que era responsável por uma questão de marketing que eles tinham para mim entregar, para me mostrar um caso de repercussão nacional que estaria o sistema envolvido, o centrão, a esquerda e coisas do tipo. A questão é que, para que eu tivesse acesso a essas informações, eu precisaria assinar um contrato de confidencialidade. Contrato esse que foi apresentado posteriormente com uma cláusula de R$800 mil em caso de quebra. Eu vi o contrato, vi que, de fato, se tratava apenas de um contrato de confidencialidade e disse para o meu assessor que ele poderia assinar esse contrato para que eles entrassem em contato e apresentassem, aí sim, do que se tratava o conteúdo. Fizemos uma reunião, né, via aplicativo de vídeo, e nessa reunião, ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, né, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E, diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender que foi feita a liquidação do Banco Master com certa celeridade. Mandaram, inclusive, alguns modelos, né, de alguns vídeos que já tinham sido feitos por outros influenciadores, no sentido de que era aquele o discurso, era aquele o roteiro. E também fortalecendo, né, a decisão do TCU, na época era uma decisão de 72 horas para que o Banco Central se explicasse quanto à situação do Banco Master e da liquidação do Banco Master. Eu disse que precisava de mais informações, que eu não estava entendendo, que, ao meu ver, dentro da minha narrativa e daquilo que eu tenho trabalhado e estudado sobre o assunto, não tinha muito a ver com aquilo que eu estava vendo, né? Incluindo, questionei ele e a situação da esposa de Alexandre de Moraes, que foi contratada pelo Banco Master, como que isso poderia impactar. E ele me respondeu que, se necessário, eles pagariam minha passagem aérea até São Paulo para conversar com o cliente deles. Imagino que seja até com o próprio Daniel Vorcaro ou com alguém da equipe, alguma coisa nesse sentido. Falaram que tinham um valor, né, disponível para isso. Não cheguei a ouvir nem perguntar sobre o valor, mas ele deixou claro que era uma proposta que seria milionária no plural, por assim dizer. Posteriormente a isso, eu disse que entraria em contato para dar resposta. Uma hora depois, eu mandei um texto, uma mensagem de texto, também através do meu assessor, que fez a tratativa pelo mesmo canal de comunicação que ele entrou comigo, que foi o WhatsApp, recusando a proposta e dizendo que não tinha interesse. E passaram-se alguns dias, né, que foi durante essa semana, eu vi que algumas decisões, por assim dizer, do TCU estavam encaminhando exatamente para o caminho da narrativa que estava sendo criada. E foi no momento que eu, vendo que aquilo poderia acabar em pizza, muitas pessoas estão sendo prejudicadas, eu percebendo que parecia, ao meu ver, de que aquilo já estava pré-planejado, resolvi matar no peito aí essa cláusula de 800 mil e, enfim, tornar público isso, e posteriormente teve toda essa repercussão da imprensa. Era o senhor Salvador, ele que estava na reunião André comigo. Salvador, né? O nome dele. Perfeito, perfeito. Ele que estava na reunião de vídeo, é ele que me passou todas as informações diretamente, e do outro lado estava eu e meu assessor, Natan Felipe Ribeiro. Após eu tornar isso público, né, e você teve a matéria feita por ti, a Malu Gaspar também foi mais, inclusive foi a fundo também nessa questão, muito do que eu ouvi foi muito por parte da investigação da própria imprensa. Então, a única pessoa que entrou em contato comigo e disse: Rony, eu recebi a proposta também, e ela me permitiu, agradeço ela, que foi a Juliana Leite, que foi a primeira que entrou em contato comigo e disse: eu recebi, pode divulgar que eu também recebi, também não aceitei a proposta, né, mas não falou em números. Para mim, foi relatado que também se tratavam de milhões, mas ela não falou o número exato, né? E posteriormente a isso, que eu sei dos valores em si, foi aquilo que foi tratado pela própria imprensa, pelas investigações feitas pela própria imprensa até o momento. Cada influenciador fez as matérias baseado na sua forma de se comunicar, pelo que eu percebi,
mas deixando claro que esses influenciadores foram mandados pela própria empresa como um modelo a ser seguido. Não estou dizendo que eles assinaram ou deixaram de assinar o contrato, mas a empresa mandou, né, esse roteiro como modelo, então os indícios aí não sou eu que vou dizer. Agora, era uma matéria, sim, que dizia que o TCU deu 72 horas para prestar explicações, e o conteúdo é exatamente esse que você citou. André, até uma coisa que me causa estranheza, que até o momento não, né? Eu vi uma matéria agora pela manhã, de que foram encontrados indícios, né, no celular do senhor Vorcaro, de que ele ordenou essas questões, esses ataques, né, de influenciadores e tudo mais. E me chama muita atenção, porque até onde sabemos, o Vorcaro, ele não está com celular, ou seja, esses indícios foram encontrados de algo antes mesmo dele ser preso, antes mesmo dele tentar viajar para fazer, né, aquela suposta venda, ou, enfim, as explicações dele. Chama atenção também que, até o momento, a Polícia Federal não me procurou, mas acabei de ver uma matéria também que a defesa do Vorcaro já apresentou no Supremo Tribunal Federal uma defesa dizendo que ele não tem nada a ver com isso, sendo que as investigações parece que estão em fase preliminar, né? E, novamente, isso cai lá no Supremo Tribunal Federal, né, nas mãos, né, do ministro Dias Toffoli. E uma coisa que eu percebi também, né, no decorrer das matérias é que as decisões do Dias Toffoli quanto à questão do TCU, quanto à questão de não abrir, né, durante a CPMI do INSS, o sigilo de Vorcaro e assim por diante, elas também pareciam frágeis no sentido de que vinham recebendo muitas críticas da própria imprensa. Então, essas decisões que ligam o TCU, que têm ligado todas as situações, estavam frágeis, e me parece, isso é uma opinião minha, de que essas contratações, né, de influenciadores era para dar o contraponto e talvez gerar uma espécie de conforto ou normalidade no sentido de que essas decisões poderiam ser realmente reais, de que Vorcaro realmente poderia ser vítima, né? Então, eu estou aguardando, né? Eu tenho, inclusive, as conversas em ata notarial que eu fiz em cartório, e o contrato ele é assinado digitalmente. Então, no dia 29 de dezembro, se eu não me engano, foi quando ele entrou em contato comigo. Foi uma segunda-feira, 28 ou 29. Isso vocês podem confirmar depois no calendário, mas foi uma segunda-feira. Só que ele tentou entrar em contato comigo diretamente, que eu vi depois as mensagens, se eu não me engano, uma semana antes, né, que é mais ou menos esse período que você cita ali, mas só conseguiu contato posteriormente, porque eu, com minhas redes sociais, eu tenho em torno de 90 milhões de visualizações por mês lá no Instagram, né? Então, eu recebo mensagens diárias, as milhares de mensagens diárias, então eu não consigo ver tudo. Então, ele consegue contato comigo através do meu assessor, inclusive, nas provas, ele fala de como ele conseguiu ali o contato do meu assessor, e é a partir disso, mais ou menos nessa época aí, pós-Natal, aí, que parece que eles começam a disparar essa questão do TCU em si, de descredibilizar o Banco Central em si, e me procuraram, conseguiram, na verdade, um contato comigo em torno do dia 28 ou 29, eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que foi dia 29, é uma segunda-feira. Então, era algo que, quando chega a proposta para mim, eu ouvi do que se tratava, eu entendi na hora, porque é algo que eu tenho o tato diário, né, os estudos diários que eu faço para fazer minhas análises, elas são voltadas a isso. Então, no momento, eu já percebi que se tratava de algo. Agora, a questão dos outros influenciadores, o perfil dos influenciadores, tem uma menina que fala sobre o mercado financeiro, eu não conhecia, na verdade, o perfil de todos eles, tem outros que falam de política diariamente, tem outros que falam, como tu disseste, de coach de alguma coisa, enfim, tem página de fofoca como a Alfinetei também foi mandada como exemplo. Mas o que eu percebi em padrão, isso, analisando a minha situação e analisando o depoimento de outros que eu vi também através da imprensa, é que tem influenciadores de todos os espectros políticos, tanto de direita quanto de esquerda, quanto, enfim, influenciadores de páginas de fofoca, ou seja, existe uma série, não tem um perfil específico quanto a isso. Tem páginas aí que um dia antes estava falando sobre o relacionamento da Virgínia, no outro dia do Banco Master, e questionando o TCU. Então, assim, existe, muito ampla, né, a forma que me parece que foi feito isso, e isso falo muito baseado na imprensa, muito baseado naquilo que saiu das investigações posteriormente. Então, não existia um perfil cravado, né? Aí eles usavam uma estratégia que me parece é o seguinte, só também é uma opinião, uma observação minha, que se eles entendessem que o influenciador é de direita, sabendo o posicionamento, eles mandavam vídeos e exemplos de pessoas de direita. Se fosse uma pessoa de esquerda, eles mandavam vídeos e exemplos de uma pessoa de esquerda, entende? Então, por exemplo, a Gabriela Priori, eu não estou dizendo que ela fez, quero deixar isso muito claro, mas tem um vídeo dela rolando que tem um teor muito semelhante a esses vídeos que foram feitos. Ela é assim, mais ligada à esquerda e provavelmente, se isso aconteceu, pode ter usado o vídeo dela de exemplo. Se ela assinou o contrato ou não, eu não sei. Isso quem tem que nos dizer são as investigações de fato. Então, não existia um perfil. Eu vi até
algumas empresas dizendo, perfis de direita. Não são perfis de direita. São perfis de direita, tem perfis de esquerda ali, tem páginas de fofoca que, inclusive, no passado estavam envolvidos na questão da Mind 8, que também entrou numa dessas questões de milícias digitais aí. Nesse caso do Daniel Vorcaro, que ele, em tese, aí baseado nas provas que a gente traz, nas denúncias que a gente fez, está comprando uma opinião para, em tese, atacar ou descredibilizar uma instituição.